Olá, meus amigos. Vamos começar hoje a falar sobre predição, classificação e reconhecimento de padrões do melhoramento genético, mas com ênfase ao assunto de predição, que é um assunto bastante importante. Inicialmente, nós vamos entender o que significa a palavra predição. Então, para muitos, se você for consultar um dicionário básico, ele vai dizer que é o ato de afirmar com convicção aquilo que poderá acontecer no momento futuro. Tem uma conotação de previsão. Mas no nosso conversa, nós vamos perceber que a gente poderá ter um diferente significado da palavra predição. Nós, de fato, podemos ter esse conceito de previsão, ou seja, saber aquilo que vai acontecer no futuro. Então é muito comum nas expressões de ganho de seleção, né? Eu pratico um determinado diferencial de seleção, multiplico pela herdabilidade e eu estou prevendo. Eu ainda nem confeccionei a minha população de melhoramento e eu posso dizer que a população A, se for melhorada, ela vai ter um ganho maior, menor do que a população B, por exemplo. Então, é um processo, de fato, de previsão, de declarar ou conhecer aquilo que vai acontecer no futuro. Mas nós vamos também trabalhar com outro conceito que diz respeito a desvendar, predizer na conotação de chegar ao real, descobrir algo secreto, algo que era ignorado, e você traz à tona, traz à realidade. E talvez seja essa uma ideia importante dentro da genética e melhoramento, porque nós sabemos que o fenótipo é determinado pelo genótipo sob influência do meio. Nós queremos praticar a seleção com base na informação do genótipo, mas ele é um segredo, ele é desconhecido. E por meio de algumas técnicas, nós queremos um fenótipo que mais se aproxima da realidade, mais consiga revelar, desvendar o verdadeiro genótipo. Então, essa concepção de que o valor fenotípico é predito, ele possa ser predito, que é o nosso assunto, pelo valor genotípico acrescido do efeito ambiental, é o primeiro e grande paradigma sobre o qual vários conceitos importantes foram estabelecidos, e aí nós temos a genética a serviço do melhoramento de plantas, do melhoramento animal. Então essa é a nossa ideia básica do que seria a predição, como forma de previsão e como forma de desvendar, ter acesso ao valor genotípico, que seria o valor verdadeiro sobre o qual o melhorista deseja praticar a seleção. Nós temos algumas razões para aprender sobre predição. Nós vamos enfatizar aqui 3 aspectos importantes. A primeira seria para entender a própria genética quantitativa, que é a base do melhoramento. A segunda seria as predições associadas às estratégias de melhoramento. O melhorista faz uso de várias estratégias e, consequentemente, ele vai acessar de uma maneira mais próxima, vai desvendar de uma maneira mais eficaz ou menos eficaz o valor genético. E, por fim, nós vamos, de fato, estar descrevendo modelos de predição, modelos que permitam fazer a predição em várias situações. Situações em que você agrega variáveis, outras variáveis fenotípicas, informações de marcadores moleculares, informações de espectros, e aí nós precisamos ter um ferramental estatístico bastante eficiente para que, de fato, eu possa ter valores preditos importantes para a prática de seleção. Então vamos iniciar falando sobre a importância da predição dentro da genética quantitativa. Bom, uma das ferramentas fundamentais para a predição são os modelos de regressão,
onde você tem uma variável independente e uma variável resposta. E normalmente você, então, faz-se análise de regressão. A mais simples é a regressão linear simples, no modelo YI igual a B0 mais B1 XI mais um erro aleatório. Então, YI representa a variável resposta, B0 o intercepto, B1 é o coeficiente de regressão, a inclinação, e X é a variável preditora. Então, quero predizer produção de grãos de milho, por exemplo, em função de dose de nitrogênio. Então, a variável preditora seria as doses de nitrogênio e a variável resposta à produção. E o que se obtém é uma equação, né? É a equação de predição por meio desses coeficientes que nós procuramos obter, o B0 e B1, e a gente gostaria de que esse modelo tivesse o menor erro possível, ou seja, a diferença entre o predito e o observado fosse o menor possível. E dessa forma, nós temos medidas dessa eficiência desse modelo. As teorias já são bem estabelecidas e é de ampla aplicação. Bom, interessa para nós conhecer sobre regressão linear na genética quantitativa? Sim, e muito, porque ela é a ferramenta que a gente recorre para o entendimento de importantes conceitos. A genética quantitativa, ela baseia-se em dois modelos. Um modelo de dose e um modelo gamético. No modelo de dose, a variável resposta, nós vamos imaginar que a variável resposta é o valor genotípico desconhecido, mas que eu imagino que ele manifesta para os vários genótipos, o A grande é grande, o A grande é pequeno e o A pequeno é pequeno, na forma de U mais A, U mais D, U menos A. Esse valor genotípico, que vai ser acrescido do valor ambiental para dar o valor fenotípico, ainda no valor genotípico, nós podemos imaginar que ele possa ser explicado por dois modelos. O primeiro leva em consideração a dose de determinados alelos. Então nós temos diferentes genótipos, nós podemos imaginar que esse A grande tem duas doses do alelo A grande. O A grande é pequeno, tem apenas uma dose de A grande. E o A pequeno, zero dose de A grande. Então nós podemos tentar predizer o valor genotípico por meio da dose desses alelos A grande. Um outro modelo, que a gente chama de modelo gamético, nós vamos tentar predizer esses valores genotípicos, O mais A, O mais D, O menos A, por meio da formação gamética. Cada indivíduo desse veio da união de um gameta masculino e um gameta feminino. Nesse caso, foi a união de um gameta A grande com outro gameta A grande. Eles se unem, tem um efeito, o A grande proporciona um efeito, o outro A grande um efeito, mas a presença dos dois pode existir uma interação intraalélica, que vai dar o conceito aí da dominância. Da mesma forma, você tem esse outro indivíduo que apresenta um outro valor genotípico porque a união dos gametas foi diferente. Tem um gameta grande e outro gameta pequeno. E por fim, nós temos a situação da união de dois gametas A pequeno. Então veja que a gente tenta explicar a variação genotípica por meio da concepção de dois modelos básicos, e aqui vai nascer uma série de conceitos importantes para o jovem melhorista. Ele vai entender o que é efeito aditivo, o que é efeito de substituição gênica, o que é dominância, interação intraalélica, posteriormente interação interalélica. Ele vai aprender o que é variância aditiva, o que é variância devido ao desvio da dominância, herdabilidade no sentido restrito, herdabilidade no sentido amplo. A partir desses modelos, uma série de conceitos vão aparecer. Então vamos primeiro tratar desse primeiro modelo, que é o modelo de regressão linear em genética. Ou seja, ele vai ser útil para a gente predizer. Na verdade, nós temos aqui o Y, né, que é a variável resposta,
normalmente ela é conhecida, ela é mensurada, mas no nosso caso ela vai ser, né, de certa forma abstrata. Ela existe porque nós temos genótipo A grande é pequena e a pequena é pequena. E manifesta valores. E esses valores nós vamos colocar numa escala U mais A, U mais D, U menos A. E então, esses valores genotípicos poderão ser explicados pela dose desses alelos A grande, 2, 1 e 0. Posso calcular a média, pensando aqui numa população em equilíbrio de Heisenberg, codificar esses valores em relação à média. Posso também codificar a variável x em relação à média, pensando numa população também em equilíbrio, né? Essas informações virão da população em equilíbrio, e eu então vou fazer uso desse modelo para entender como que eu posso alterar o valor genotípico. A gente entende que a gente pode alterar o valor genotípico alterando a dose desse alelo favorável. E o valor, se eu alterar uma dose do alelo favorável, eu vou alterar uma certa quantidade no valor genotípico. Essa certa quantidade é dado pelo esse coeficiente, que representa aqui alfa. Alfa é o efeito médio de substituição gênica, valor de troca. Quanto equivale a troca do A pequeno pelo A grande? Então deve existir um valor de troca. Vai depender então dos efeitos dos alelos e vai depender das frequências que se encontram esses alelos na população. Então a gente fala que vai depender do valor de A, do valor de D, do valor de P, do valor de Q. E nós vamos entender que existe uma variação genotípica, né, que representa aqui a variação total em termos de soma de quadrado, e ela pode ser decomposta. Existe uma variação atribuída ao modelo, essa variação ela é função desse alfa, é 2pq-alfa2, que nasce aqui o conceito da variância aditiva. E nós temos a variância associada ao resíduo, ao erro, a diferença entre o predito e o observado, que então é um fator que distancia o predito do observado, que é a variância atribuída ao desvio da dominância. Então veja que é uma equação de regressão, é uma equação de predição. Nós entendemos como nós podemos predizer o valor genotípico. Então, nós desejamos predizer o valor fenotípico no futuro, mas agora a genética quantitativa me dá base para entender como predizer o valor genotípico. Então, na hora que eu olhar um genótipo, se tivesse a capacidade de ver um genótipo A e um genótipo B, e se ele fosse A menor que B, genotipicamente, a gente vai dizer aí que existe ali um efeito médio de substituição. Muitas vezes, dois genótipos diferentes, eles apresentam o mesmo valor genotípico. Pode ser que o A grande é grande e o A grande é pequeno. Um produz 10 e o outro também produz 10, genotipicamente. Esse é um fenômeno da dominância. Então a gente vai perceber que isso existe quando a variância atribuída ao desvio da dominância for de um valor significativo, considerável. A gente diz então que não vai existir uma relação, ou essa relação de dose entre a quantidade de alelos favoráveis e o valor genotípico, ela está enfraquecida. Então, tanto faz eu ter dois alelos favoráveis, quanto um, se houver dominância, o A grande vai produzir 10, por exemplo, e o A grande é pequeno também 10. A gente, então, enfraquece essa relação. E esse modelo de predição que eu estou ajustando, certamente vai ser um modelo que teria um R2 menor, se não existisse aí o efeito da dominância. Então, veja que é um modelo de regressão básico, e que traz para a gente uma série de conceitos importantes, né? Então nós podemos ter aqui o valor genotípico codificado. Aqui nós temos um valor do modelo,
que a gente vai chamar de valor aditivo, né? Aqui existe um valor atribuído ao desvio da dominância, essa diferença entre o predito e o observado. Então nós podemos dizer que gera-se uma variância desse valor aditivo, que é uma variância aditiva. Gera-se uma variância desse desvio da dominância, dos valores atribuídos ao desvio da dominância, que gera a variância devida à dominância. Então, todos esses conceitos nascem de um modelo preditivo. A gente então faz uso desses conceitos, dessas ideias de predição, de modelagem, de predição na genética, né? Então, não só é necessário trazer a ideia da regressão, do modelo de regressão, como também ideias de correlação. Muitas vezes nós queremos saber as respostas correlacionadas entre uma variável A e uma variável B. A gente quer fazer, imaginar que se aumentar a variável A, qual que é a consequência na variável B? Se vai ter um acréscimo também, se vai ter um decréscimo ou nada acontece. Então, essas medidas de associação são medidas também de predições, pelo menos do comportamento das variáveis. E ela é medida por meio dessa estatística, em que o numerador é uma covariância estabelecida entre as duas variáveis, podemos considerar aqui duas variáveis respostas, e o denominador é a raiz quadrada do produto da variância da variável x com a variância da variável y. Então, se eu tenho essa correlação, e eu posso imaginar que se ela for negativa, significa que aumentando a variável x, eu vou decrescer y. Aqui ela pode ser positiva, então se aumentar os valores de x, aumenta-se o valor de y. Às vezes ela é nula, eu faço uma variação em x e pouca variação existe em y. Pois bem, esse conceito claro de relação na estatística, ele é importante para nós da genética, porque muitas vezes nós queremos de fato saber a associação entre o que acontece com a alteração no valor fenotípico, tá certo? Se eu alterar o valor fenotípico, se existe de fato uma resposta na alteração do valor genotípico, mesmo que ele seja desconhecido. Então a gente pode tentar imaginar que na verdade eu tenho o valor fenotípico mensurável, mas o que eu quero é que, se eu selecionar as melhores plantas, os melhores animais, eu tenho uma população com um valor genotípico, que é desconhecido, mas provavelmente maior. Será que essa expectativa ela está correta? Para eu saber que se essa expectativa está correta, eu devo calcular a correlação. Como é que eu calculo a correlação de algo que existe, que vale 10, 20, 11, 14, com algo que é hipotético, vale U mais A, U mais D, U menos A para um loco? Não tem problema nenhum, a gente conhece alguns conceitos, né? Então a gente sabe que a covariância entre o fenótipo e o genótipo, dado que o fenótipo é a expressão do genótipo sob a influência do meio, dado que muitas vezes não existe, né, a covariância entre o genótipo com o meio, que muitas vezes você faz experimento com casualização, você evita que o meio venha favorecer constantemente um determinado genótipo. Então a gente chega à conclusão de que esta covariância é a variância genética. E se eu aplicar a expressão aqui da forma da correlação, que é uma expressão estatística, mas trazendo aqui um conceito genético, eu consigo concluir que a correlação entre o fenótipo e o genótipo é dado por essa expressão, que é a raiz quadrada da heredabilidade. Então veja que o quadrado da heredabilidade dá o R2, dá esse quadrado dessa correlação. Então é possível fazer predições, é possível saber se aumentando então o valor fenotípico com a prática de seleção e o aumento do valor genotípico. Bom, isso é possível de ser predito, basta eu conhecer a heredabilidade. A heredabilidade, então, ela assume um papel de relação de variâncias e assume um papel de correlação, e de uma correlação muito importante,
É a medida de acurácia do quão distante, então, estaria o valor fenotípico do valor genotípico. Então, quando eu pratico seleção e sei que a característica apresenta alta heredabilidade, eu estou mais tranquilo, porque a prática simples da seleção fenotípica vai ter uma resposta no genótipo. Se a heredabilidade for baixa, eu vou imaginar que não existe uma associação entre o valor fenotípico e o valor genotípico. Então, ao selecionar os melhores fenótipos, não quer dizer que vai haver resposta em termos de melhores genótipos. A população não necessariamente vai ser melhorada, porque eu não consegui acessar os melhores genótipos. Eu estou nos melhores fenótipos. Mas como não existe essa associação, o ganho de seleção ele vai ser menor, vai ser fraco, desfavorável para o melhorista. Então ele tem que tomar providências. Diante de baixa heredabilidade, ele então vai imaginar que outras estratégias de seleção possam ser adotadas. Ele pode recorrer a uma característica auxiliar, ou a informação de um aparentado, ele pode usar a índice de seleção, ele pode trazer informações de marcadores moleculares, ele pode mudar a estratégia futura de seleção, ao invés de derivar a família de meu irmão, pode ser família de irmão completo, família S1, portanto, ele vai tomar providências, porque essa medida de predição, de correlação, ela está sinalizando um problema. E quando essa medida de associação ela é alta, a predição do valor genotípico por meio de alteração no valor fenotípico ela é favorável, você consegue então conduzir o seu programa de melhoramento com técnicas mais simples. Bom, nós também temos outras razões. Nós podemos fazer uma regressão, não no valor, nós apresentamos aqui a regressão do valor genotípico em relação ao modelo de dose, ao modelo biométrico, ao modelo gamético. Nós podemos fazer uma regressão que é bastante interessante e que ela, de fato, traduz o sentimento dessa palavra heredabilidade. Então, a gente pode procurar ter essa resposta. Então, nós, nessa conversa, nós já induzimos, de certa forma, a pensar que heredabilidade é uma medida do quanto da variação fenotípica é explicado por razões genéticas. É a variância genotípica dividida pela variância fenotípica. Então, nós trouxemos já um conceito de variância. Posteriormente, a heredabilidade foi um conceito de correlação. Ela mede o quanto que o valor fenotípico se aproxima, do valor genotípico. Alterações em uma variável implicam alterações na variável genotípica. E agora nós vamos trazer um outro conceito que vem de um modelo de regressão também. Só que é o valor fenotípico, aquilo que você mede no pai, no indivíduo, e o que vai acontecer com a descendência, com o filho. Então, esse conceito de heredabilidade, aquilo que é passado para a próxima geração, aquilo que é herdável. Herdar normalmente traz esse conceito de pai, de genitor e descendente. Então, nós podemos pensar aqui no genitor e aqui no descendente. Então, o valor genotípico desconhecido do filho sendo predito pelo valor fenotípico mensurável do pai. Também podemos fazer essa regressão, verificar que existe aqui uma covariância entre o valor fenotípico do pai e o valor genotípico do filho. Isso aqui abre margem a um conhecimento dentro da genética que muitos de vocês vão ter que investir, que é a covariância entre aparentados. É uma teoria bastante interessante, onde nós precisamos conhecer essa covariância. E ela já é bem estabelecida, porque método de melhoramento diferente, estratégia diferente, usa relações de parentesco diferentes. Então você pode testar o indivíduo, recombinar o irmão, testar a matriz, recombinar o filho, às vezes a relação de tio-sobrinho,
Então, essa covariância entre os parentes dividido pela variância da variável que você está, a variável x, a variável que ajuda a predição, você vai perceber que esse coeficiente de regressão é dentro dessa teoria que você vai aprender sobre covariância entre parentes, que é 2 vezes a correlação entre os parentes, que no caso é pai e filho, vezes a variância aditiva, mais essa probabilidade que envolve desvio da dominância, que multiplica a variância devido à dominância. Então não podemos imaginar que é uma relação também no numerador de componente de variância genética dividido pela variância fenotípica, que é a heredabilidade. Então, as predições do valor fenotípico em relação ao genotípico, numa mesma geração ou numa geração descendente, tudo isso é necessário ser predito e normalmente são preditos por estatísticas que a gente aprende de uma maneira bastante simples, lá, regressões lineares, regressões simples e correlações simples, que nos auxiliam a entender esses conceitos tão importantes na genética e no melhoramento. Pois bem, então, essa é uma motivação, essa é uma razão para a gente aprender técnicas de predição, porque a genética faz uso, né? Ela envolve esses conceitos, essas estatísticas, para então nos orientar e informar sobre importantes conceitos que a gente aplica no melhoramento. Bom, vamos pensar também a predição no contexto do melhoramento genético. O que é o melhoramento genético, né? Então, o melhoramento genético, a gente gostaria de melhorar geneticamente uma população, mas nós temos a informação genotípica que a gente gostaria de acessar. Porém, o que nós temos disponível é informação fenotípica, certo? E existe uma distância entre o fenótipo e o genótipo verdadeiro, aquele que a gente quer acessar. A gente pode até dizer que essa distância é uma medida da acurácia, né? E uma boa medida da acurácia é a heredabilidade, né? Pelo menos a acurácia seletiva. Se ela for alta, existe uma proximidade entre o valor fenotípico e o valor genotípico. Se ela for baixa, esses valores estão distantes, né? A gente não consegue ter essa relação de predição. Pois bem, o melhorista, tendo conhecimento dessa baixa ou dessa alta relação, ele normalmente conduz o seu programa de melhoramento e recorre a certas soluções. E a gente listou aqui algumas soluções que a gente verifica que são rotineiramente utilizadas. A primeira solução mais simples é a seleção individual, a seleção massal. Você vai a campo, olha os melhores indivíduos, tá certo? E esses melhores indivíduos você imagina que seriam aqueles de melhor genótipo. Mas se você tem informação de que a acurácia é baixa, você então começa a duvidar. Será que se eu pegar os melhores indivíduos, eu estou pegando o melhor genótipo? Será que se eu pegar o melhor indivíduo, a descendência desse progênie será uma boa família, bons filhos? Então isso é importante. Se não for, eu tenho que mudar a estratégia. Que estratégia eu posso adotar? Eu posso adotar a prática da seleção de família. Ao invés de eu acreditar na informação de um único indivíduo, eu derivo uma família de meio-irmão, família de irmão completo, família S1. Então a informação de famílias, ela passa a ser mais acurada. Eu tenho mais, certo? Eu testei determinadas gametas mais vezes naqueles irmãos. Então, deve ter uma consequência, né? O valor predito deve ser diferente, tá certo? Do que o valor predito por meio da informação do indivíduo. Aqui a informação da média. Bom, eu posso usar a estratégia de recorrer a certas características de mais fácil medição, de mais heredabilidade, para eu agregar e ter um novo critério de seleção. A isso nós chamamos de resposta correlacionada. Então eu vou gerar um critério, né, para selecionar a produção, por exemplo,
mas esse critério vai levar em consideração uma variável correlacionada. Por exemplo, o número de grãos, por exemplo, a altura da planta. Pode ser que essa seja uma característica correlacionada com produção de mais alta rentabilidade e que, então, eu vou ter um novo critério e esse critério mais acurado, mais próximo do valor verdadeiro. Eu posso não recorrer a uma única variável, posso recorrer a um conjunto de variáveis importantes, o número de vagem, o tamanho da vagem, tá certo? A área foliar. Então eu posso fazer a prática da seleção simultânea, é algo que possa ser interessante. Eu posso trazer informações de marcadores moleculares, eu posso fazer uma análise específica de alguns marcadores que me interessam. Eu tenho vários marcadores, mas eu faço uma análise genômica, eu faço mapa e aí então eu tenho informações específicas. Então nesse caso eu vou ter a seleção assistida. Pode ser que seja uma opção melhor. Então estou fazendo o meu critério, o meu preditor do desempenho genotípico vai se fundamentar na presença e ausência de bandas. E posso não eleger previamente algumas marcas, mas considerar todos os 10 mil, 50 mil marcadores, jogar isso tudo dentro do modelo e ter um valor genômico, né? É um critério também importante. Então veja que existem diferentes estratégias e todas elas recorrem a um preditor, a algo que consegue, então, o preditor no sentido de desvendar o verdadeiro valor genotípico, né? Então nós vamos predizer, nós vamos desvendar, nós vamos ter acesso ao valor genotípico. Bom, então vamos fazer uma breve consideração sobre essas técnicas. A primeira técnica é a seleção direta. Nós temos aqui o valor fenotípico do indivíduo, 1, 2, 3 até N, né? Aqui o valor fenotípico 1, 2, 3 até N também, né? Colocado B, mas é N. E aqui nós temos o valor genotípico. Então nós gostaríamos de praticar seleção no valor fenotípico, mas gostaria de ter um reflexo, né? Uma mudança considerável no mesmo sentido da prática de seleção e que fosse a minha resposta à seleção. Então, a resposta no valor genotípico. Então, veja, esse aqui é a prática da seleção, mas eu gostaria de um novo critério, um critério que permitisse chegar no valor genotípico. E esse critério, ele pode ser estabelecido, basta, na seleção direta, eu multiplicar cada um desses valores por um quociente. Então, eu vou querer predizer esse valor genotípico do indivíduo, da progênie daquele indivíduo, depende da prática de seleção, se ela é sexuada, em resposta a uma prática de seleção. A seleção vai ser feita no valor fenotípico, que eu quero deslocar esse valor em relação à média da população. Existe aqui um quociente de regressão que vai fazer essa predição. Sei que existe aqui um erro, né? Como é que eu vou estimar esses valores? Pois bem, pode ser que eu precise estimar ou ter o valor ou simplesmente usar essa informação. Se eu praticar, então, se eu conseguir ter acesso a esse valor genotípico e provocar e desejo uma variação nele, certamente vai ser uma consequência de uma variação fenotípica. Então as variações genotípicas serão consequências da variação fenotípica, multiplicada por esse B. Então isso que eu desejo. Eu desejo ter o valor genotípico e mais do que isso eu desejo predizer o ganho ao praticar a seleção sobre esse preditor. E aí então eu tenho essa expressão clássica onde a gente define que essa variação genotípica é o meu objeto de desejo, que é o ganho de seleção. Essa variação fenotípica é o diferencial de seleção, é a prática, né, que você exerceu sobre a sua população. E esse beta é o quociente de regressão da minha equação de predição. Tá certo? Eu nem preciso acessar o preditor, basta eu conhecer o beta. Esse beta nós já vimos que ele pode ser dado pela covariância,
entre a unidade de teste e a unidade melhorada, no processo de melhoramento, dividido pela variância fenotípica. Isso aqui é a heredabilidade, né? Então, se eu imagino que se eu multiplicar esses valores pela heredabilidade, eu tenho valores preditos, e se eu praticar a seleção sobre o valor predito, eu vou ter uma variação genética que vai estar multiplicada todo mundo pela heredabilidade e vai me dar então um ganho de seleção. Se essa equação de regressão, que depende do beta, tiver uma alta heredabilidade, de fato o meu preditor vai ser bom e de fato o meu ganho de seleção vai ser alto. Se essa heredabilidade for baixa, essa equação de predição vai ser ruim, a minha prática de seleção vai, a minha predição vai conduzir a valor genotípico pouco acurado, predito pouco acurado, e consequentemente o ganho vai ser reduzido. Bom, mas é uma equação de predição. Existe uma outra estratégia. Nesse caso, eu tenho o valor fenotípico da variável, né? Eu tenho o valor genotípico da variável principal, mas vamos imaginar que eu tivesse aqui o valor genotípico de uma variável auxiliar, né? Então aqui eu estou procurando, por exemplo, a produção e aqui a altura de plantas. Será que eu consigo, teoricamente, estabelecer um modelo de predição da parte genotípica da variável de interesse em função da parte genotípica da variável auxiliar? Veja que eu desconheço essas duas informações. Mas é possível estabelecer um modelo de predição? Sim. Um modelo linear de predição? Sim. Depende desse beta. Tá certo? E a gente vai saber como que vai ocorrer esse beta. Vai depender de uma covariância entre valores genotípicos dividido pela variância também genotípica, porque eu estou fazendo predição genética em relação à genética. Mas, posteriormente, eu posso fazer uma predição da parte genética. Aqui vai ter um ganho, né? Um ganho que eu vou ter esperado da genético para genética, mas eu posso também, no futuro, fazer uma predição desse ganho que existe da característica auxiliar pela prática, tá certo? Esse beta aqui é genético, pela prática da seleção fenotípica da característica auxiliar, que nós já vimos que também depende de um modelo adicional, né? Aqui é como se fosse o caso anterior. Eu estou praticando a seleção na característica auxiliar, tá certo? Na característica A, que é auxiliar, uma seleção fenotípica, e eu estou querendo fazer um ganho genético nessa característica. Então, na verdade, eu estou praticando dois modelos de predição. Então, existe o valor fenotípico da característica auxiliar, né, em que vai ser o preditor para o valor genético da característica auxiliar, e posteriormente esse valor genético da característica auxiliar vai predizer geneticamente a característica principal. Bom, isso é possível predizer? Sim, é possível predizer. É possível ter, então, esses valores genotípicos auxiliares? Sim. Mas o que interessa, de fato, são os ganhos de seleção. Então, o ganho de seleção na característica principal vai depender da heredabilidade da característica principal, das correlações que se estabelecem entre a característica auxiliar e a principal, da variabilidade genética que existe e da intensidade de seleção. Então, é uma dupla predição, tanto da característica auxiliar quanto da característica principal. Bom, se a acurácia é baixa, eu posso recorrer a um outro modelo preditivo. Eu quero predizer a produção genética daquele indivíduo I para aquela determinada característica. Esse indivíduo I pertence a uma família I. Vamos considerar I sendo a família, K sendo um indivíduo daquela família e J sendo, se foi feito um experimento em blocos, seria então as várias repetições. Então eu quero aqui o valor genético de cada indivíduo, de cada família, em cada bloco, que pode ser
substituído. O que eu tinha originalmente era o valor do indivíduo YJK. Mas eu posso levar em consideração que esse indivíduo K, ele tem uma série de irmãos que foram avaliados dentro da parcela. Então, a média da parcela representa a informação dos indivíduos que lhes são aparentados que foram avaliados dentro de uma mesma parcela. E essa informação ela é relevante e deve ser considerada no índice. Esse indivíduo K, ele vem de uma família I. Ele pertence a um bloco ou família I. Então, seria interessante recorrer como critério de seleção agregado aqui a informação da família que ele pertence na forma de desvio da população geral. Então, se a gente tem um delineamento como esse, em que esse indivíduo K pertence à família GI, foi avaliado no bloco J, tem um erro experimental, tem informação dentro da parcela, então veja que nós temos aqui um índice que pode ser um índice de família, em que o valor do indivíduo, esse YJ, ele é corrigido pelo valor dos irmãos dele, que pertencem à mesma parcela, e pelos irmãos dele que pertencem a outras parcelas, em outros blocos, que constituem a informação global da família. De maneira geral, a gente pode estimar esses pesos, né? Esse peso do indivíduo acaba sendo a heredabilidade dentro, esse peso da família acaba sendo a heredabilidade entre família, e então eu substituo, se eu tiver um experimento dessa forma, que eu tenho então vários blocos em que foram testados várias famílias, e cada família, especificamente 8 famílias, cada família com 4 indivíduos, no bloco 1 e no bloco 2, ao invés de eu praticar a seleção nesses valores, eu substituo esses valores por um novo critério que está sendo predito por essa equação. Isso permite eu fazer uma prática, se fosse a seleção do valor fenotípico da seleção entre e dentro, eu selecionaria as melhores famílias, as melhores médias, e dentro das melhores famílias eu selecionaria as melhores plantas. Neste caso, não. Como eu estou substituindo por informação de aparentados, eu tenho um novo critério de seleção. Pode ser que nesse novo critério, aquelas plantas boas, de bom desempenho, de famílias boas, possam ser selecionadas. Ou às vezes plantas ótimas, de famílias intermediárias também. Então veja que esse asterisco corresponde à prática da seleção por família, e esse quadrado que está dentro desse quadrado corresponde à prática da seleção entre e dentro. Então, na seleção entre e dentro, eu selecionaria indivíduos com valor 68, 66 e deixaria esse indivíduo 105 de fora. No índice de família, essas informações são ponderadas e são importantes. É um novo preditor do valor genético. Eu posso, como estratégia de seleção, imaginar que eu quero ganhar não só numa variável x1, que representa a produção, mas eu também preciso de uma variedade, por exemplo, produtiva, que seja alta ou que seja baixa, que seja precoce, que seja tardia, que tenha qualidade dos grãos, que tenha tolerância a frio, a escassez de água, que seja resistente a uma série de doenças. Então, muitas vezes não adianta usar como critério de seleção um valor para determinada variável. Então, veja, eu tenho que ter um preditor mais elaborado que leve em consideração todas as informações de variáveis que a gente julga ser relevante. Tá certo? Esse preditor denomina-se índice de seleção. Como é que ele é estabelecido? Eu não posso, às vezes eu poderia até atribuir aleatoriamente peso a essas informações, mas na verdade os índices clássicos eles são estabelecidos que a gente imaginar que existe então essa combinação linear fenotípica sobre a qual eu pratico a seleção, mas existe uma combinação linear genotípica, onde de fato eu poderia medir os reflexos genéticos na população, na descendência daquela prática de seleção. Então eu
torna o meu objetivo de ter um preditor cujos pesos das variáveis faça com que esse índice tenha o máximo correlação com esse outro índice que nós vamos chamar de agregado genotípico. Tá certo? Então, por meio de uma série de informações que eu vou ter da variância do índice, da variância do agregado, das correlações, eu tenho uma equação dada por P menos 1GA que permite eu ter esses coeficientes e ter então um novo critério de seleção. Então veja, eu tinha aqui um conjunto de variáveis, por meio de um índice, né, de uma combinação, eu posso gerar esse critério. Esse critério aqui são os valores preditos para aqueles indivíduos sobre a qual eu vou praticar a seleção. Existe, obviamente, um valor do agregado, o valor genotípico, mas eu tenho certeza que esse índice que eu estabeleci foi confeccionado de modo a garantir uma alta correlação entre o fenótipo, mesmo do índice, que eu consigo medir, e o agregado, que ele é abstrato, mas que eu consigo imaginar que aquela medida de acurácia, que é a correlação entre o índice e o agregado, seja o máximo possível. Dessa forma eu vou praticar a seleção não em uma variável, mas num conjunto de variáveis. Pois bem, então veja que a gente está fazendo predições, muitas vezes usando teoria de regressão linear simples, algumas vezes seria a teoria mais próxima de regressão linear múltipla, onde nós temos aí várias variáveis. Nós temos outras possibilidades de ter outros preditores mais ou menos semelhantes, em que eu trago para ajudar a predizer Y algumas informações de outras variáveis importantes. Ao invés de ser altura, floração, eu vou trazer informações de uma variável X ou uma variável Z. A gente vai aprender o significado dessas variáveis em análise genômica. São variáveis que expressam, né, a informação de vários ou de determinados marcadores que você conseguiu genotipar. Então você faz uma análise, se você estiver interessado em determinado gene, né, você vai ter que fazer um mapa, vai ter que localizar genes que você gostaria, vamos supor que entre esses dois marcadores, e você tem as informações desses dois marcadores. Pode ser marcador codominante, então ele manifesta, por exemplo, a grande é grande, a grande é pequena, pequena é pequena. Esse outro também dominante, B grande, B grande, B grande, B pequeno, B pequeno, B pequeno. Então, tendo informações desses marcadores, é possível então você estabelecer informações dessas variáveis indexadoras X e Y, que vão auxiliar na predição. Ao invés de você usar como prática, como critério de seleção o valor de Y, é o valor de Y predito, por meio desse modelo. Né? Então aqui é uma ilustração mais simples, onde você tem uma série de marcadores, 8 marcadores, vários indivíduos com a presença, a ausência de informação de um marcador. Aqui uma característica monogênica, em que o indivíduo manifesta-se como resistente susceptível. Você então vai fazer uma análise genômica, vai investigar a distância entre cada par de marcador e vai localizar. Né? Então esse gene de interesse, ele está entre esse marcador 6 e esse marcador 8. Então você pode usar essas informações. Então você deixa de ter um YJ, um valor que é resistente susceptível, e passa a ter o seu preditor um padrão de bandas. Então esse aqui vai ser o seu preditor. Você vai lá, volta nessas informações de presença e ausência, recolhe a informação do marcador 6, do marcador 8, que estão flanqueando o gene de interesse, e vai fazer uso desse critério. Então, onde tiver mais e mais, você vai predizer que é resistente, e de fato é. Né? Então, todos esses indivíduos aqui são indivíduos que possam ser eleitos para ser passado para a próxima geração. Então, seria possível, por exemplo, nesse exemplo, uma prática de seleção assistida por esse marcador, sem a necessidade de inocular essas plantas para, de fato,
certificar que ela era resistente ou susceptível. Ou seja, esses marcadores são preditores. Eles conseguem desvendar, eles conseguem informar o melhorista que, com a presença dessa informação, ele vai ter, de fato, uma planta resistente. Então, em trabalhos futuros, mesmo que o indivíduo não foi fenotipado, se ele foi genotipado, você tem um padrão de bandas, esses dois marcadores vão ser úteis para a prática da seleção assistida. Então veja que o nosso critério, o nosso preditor, não é um modelo YJ, é um padrão de bandas. Pois bem, então nós falamos que é importante você estudar sobre predição, porque conceitos importantes da genética quantitativa, que certamente é a base para o melhoramento, envolve modelos de predição. Então é importante eu conhecer o modelo e os parâmetros que ali possam ser estimados e, consequentemente, as informações são geradas. Na segunda etapa, nós estamos argumentando que o melhoramento em si envolve várias estratégias. Existem vários caminhos para você melhorar uma população. Pela prática da seleção direta, pela prática da seleção indireta, pela prática da seleção de família, da seleção simultânea, da seleção assistida, né? Então, existem várias possibilidades de conduzir uma população segregante. E que todas essas possibilidades, ele precisa gerar um critério. E esse critério vem de um modelo de predição. Esse modelo de predição tem a variável resposta e as variáveis explicativas. A variável dependente e as variáveis independentes. Quantas e quais variáveis independentes? Nós vimos que existem vários tipos de variáveis independentes. Eu posso usar altura para predizer produção. Eu posso usar, isso na resposta correlacionada, eu posso usar altura, floração, acabamento para predizer produção. Isso é índice de seleção. Eu posso usar produção para predizer produção. Produção de quem? Produção do indivíduo, produção do aparentado, do tio, do sobrinho, da mãe, do neto. Então é produção predizendo produção, mas a produção mensurada em vários outros indivíduos. Eu posso ter informações de variáveis independentes que são marcadores moleculares. Então veja que nós temos motivos para aprender sobre essa teoria de predição. Pois bem, mas nós temos situações em que não depende basicamente de estratégia. Aí são situações que envolvem, por exemplo, né, você pode usar a mesma estratégia, a mesmo tipo de informação, mas você tem um conjunto de dados consideravelmente grande, e nesse caso aqui nós vamos tomar como exemplo esse problema de seleção genômica ampla, que você decidiu usar marcadores moleculares. Né? Então, a sua prática de seleção, você já decidiu, já investiu tempo, dinheiro na fenotipagem e na genotipagem. Tá certo? Então, você tem uma variável, resposta, produção, teor de óleo, qualidade, e você tem variáveis explicativas, independentes. Um conjunto de marcas, um conjunto de espectro, tá certo? E esse conjunto é relativamente grande. Vamos pensar em marcador molecular, 1.000, 2.000, 10.000 informações, 50.000 informações de marcas moleculares. Bom, então é um processo de predição. Mas como fazer essa predição? Eu sei que eu vou recorrer a informações auxiliares. Mas como que eu posso? Bom, aí se torna uma questão biométrica, uma questão de análise e processamento de dados. Então nós vamos partir agora, nessa fase, em que nós vamos argumentar que é necessário se ter um critério alternativo que agregue informações dessas marcas moleculares, que permita um valor fenotípico enriquecido, que está próximo do valor genotípico, mas como é que eu vou gerar esse valor fenotípico novo, mais acurado a partir dessa informação? Pois bem, nesse caso nós vamos dizer que você vai usar conceitos, paradigmas de processamento de dados diferentes. Que tipos de processamento você vai poder usar?
você vai usar processamentos estatísticos. Existe método estatístico, né, que vai enfrentar problemas, porque é um problema normalmente de regressão, onde você tem mais marcas, mais variáveis independentes do que o número de informações. As variáveis são muito correlacionadas, são marcas que estão ligadas no mesmo cromossomo, ou que estão em desequilíbrio, ou não estão em desequilíbrio. Então você tem um problema de multicolorialidade, um problema de dimensionalidade. Então existe uma corrente estatística para lidar com esse problema. Tem os métodos GGLOP, RGLOP, Bayes A, Bayes B, assim por diante. Vai existir uma corrente, que é aquela corrente que acha que deve ter uma solução não olhando o problema estatístico, mas conhecendo todos os dados. Então, são os métodos que assemelham os procedimentos de inteligência computacional, que assemelham não, que são a base dos procedimentos de inteligência computacional. Eu não vou depender de médias, de variâncias, mas eu preciso conhecer todas essas entradas, como é que ela funciona, e então eu vou dar uma solução, conhecendo as entradas e sabendo que as respostas são planta boa, planta média, planta ruim, eu vou aprender e aí então eu vou te dar uma solução vindo de uma abordagem de inteligência computacional. Existem outras correntes, outro paradigma que diz que não, isso aí eu posso usar o aprendizado de máquina, principalmente porque existe possibilidade de partições, tá certo? Eu posso partir, eu tenho a grande que dá um efeito, a grande a pequeno dá outro efeito, a pequena pequeno. Então veja que existem regiões que eu reconheço de cada uma das variáveis, algumas são relevantes, outras não são, então eu posso ir na abordagem de aprendizado de máquina, identificando essas partições, essas regiões, usando as teorias de árvore de decisão, Bag, Boost, Random Forest e assim por diante. Existem outras teorias que são que mesclam inteligência computacional, procedimentos adaptativos com regressão, que é o caso das regressões de regressões múltiplas baseadas em spline, né, os MARS. Então a gente vai agora passar para a fase em que a gente motiva vocês a entender e conhecer sobre procedimentos de predição para enfrentar essas situações onde você já gastou seu tempo, seu dinheiro, seus recursos em agregar informações adicionais, né? E muita quantidade e de qualidade, porque são informações diretas do DNA, diretas de espectros, mas que você tem que ter um conhecimento estatístico considerável para usar bem os seus dados e ter um preditor adequado, né? Então a gente cita aqui um exemplo, onde você tem vários indivíduos, vários marcadores, né? E aqui você tem a parte que a gente chama da genotipagem, onde você vai identificar o padrão daquele marcador, e às vezes você codifica em 2, 1 e 0, ou codificado em 0, 1 e menos 1, e aqui nós temos as informações fenotípicas, né? Vários indivíduos e certamente e vários padrões fenotípicos. Você pode usar a seleção genômica ampla, onde você coloca a sua informação em função desses vários marcadores. Esse caso aqui 200, mas pode ser 1000, 2000, 10.000, 750 mil. Então dentro desse modelo, você usa aqui um modelo onde vai ter efeitos fixos, efeitos aleatórios, efeitos seus marcadores, e você então vai sair com um preditor, um valor, um GBV, um valor genômico, e que vai reconhecer quais dessas variáveis explicativas são mais importantes ou menos importantes, vai modelar e você tem então um novo critério de seleção, né? Você pode, se conseguir eleger algumas poucas marcas, né? Você pode ter modelos bem elaborados, onde você imagina então os efeitos aditivos, efeito de redundância, efeito epistático, e você tem um modelo aqui de regressão bem parametrizado, mas com um número reduzido de marcas, por exemplo, 2 marcas, 3 marcas, 4 marcas, assim por diante. Então, mas de fato o que você vai ter é uma equação. Essas abordagens, ela leva a você ter um resultado, um modelo de predição, onde o valor predito
você entra com essas informações, né, de cada marca, das ações dele, ações aditivas devido à dominância, e você tem então um novo critério, que é um novo Y. Né? Se você optar pela abordagem de rede neural, você então vai entrar com todas as informações. Nós vamos ter um momento nesse curso que nós vamos relembrar aqui sobre os modelos clássicos de rede neural, Maculopit, Percepta, Align, e os mais utilizados atualmente, que é o Percepta multicamada, onde você vai tentar resolver esse problema. Você entraria com várias marcas, ponderaria, e você tem então como resultado um preditor que vem dessa rede neural. Né? Então, na verdade, se você considerar aqui a análise, você vai verificar, se fosse no modelo simplificado, menos neurônios, mas você tem aqui os pesos, menos entradas. Você pode levar em consideração várias camadas, ou cada camada com vários neurônios, e aqui um exemplo de como seria o seu modelo preditivo. Certo? O seu modelo preditivo não é um YJ, não é um B1, um B2, um B3, como nós vimos na abordagem anterior. Então, o seu modelo de predição é essa topologia, onde você tem aqui as entradas. Nós realçamos apenas informações de 2 marcas, poderia ter a informação aqui de 10 mil marcas. Essas entradas, elas têm os efeitos sobre essas camadas. Aqui está representada uma camada oculta, poderia ter mais de uma camada oculta, mais de uma camada intermediária. Aqui as entradas, aqui as camadas intermediárias, e aqui a gente tem a saída. Então, esse modelo preditivo vai me dar um valor predito. É melhor ter uma equação ou é melhor ter uma rede neural de predição? Então, são abordagens diferentes que vocês vão aprender nas nossas próximas conversas, e aí então eu vou dizer que aqueles vários indivíduos, quais seriam os melhores, quais seriam os mais desfavoráveis, os menos favoráveis. Né? E qual seria a melhor estratégia? Usar um RR-BLOP, um G-BLOP e uma rede neural. Então a gente tem que avaliar a eficiência de cada técnica para usar qual que for o melhor critério. Então nós podemos ter um modelo, esse modelo de predição, nós podemos ter uma topologia de predição, ou nós podemos fazer uma abordagem baseada em árvores. Nas árvores, a gente tem que identificar as várias variáveis, os vários genes, promover partições do gene A. Então você tem a partição A grande, A pequena versus A pequeno, vários tipos de partições, e chegar a um modelo final de predição. O modelo final de predição é uma árvore. Pode ser uma árvore, como uma árvore de decisão, pode ser um conjunto de árvores, uma floresta. Então nós temos a técnica de floresta aleatória, a técnica do Bag e do Boost, onde você então tem a sua predição estabelecida nesses diagramas. Então veja, não é uma topologia de rede, não é um modelo de predição, mas é uma estrutura de árvore, de uma ou de várias, que você vai estabelecer, que vai gerar um valor genômico predito. Um valor que foi estabelecido com informações agregadas de um conjunto de marcas moleculares. Bom, então nós podemos usar então a abordagem estatística, a abordagem de inteligência computacional, nós podemos usar a abordagem de aprendizado de máquina fundamentada de árvore de decisão, ou nós podemos usar procedimentos estatísticos de aprendizado de máquina, que vai ser a máquina que vai gerar essas informações, vai ocorrer num procedimento adaptativo, ocorre em 2 fases, que você cresce, posteriormente você poda o número de variáveis, e você tem, de fato, um modelo, mas não um modelo onde linear geral, um modelo onde você permite o estabelecimento de nós, de quebras. Né? Isso é bastante interessante, porque é um procedimento estatístico, mas que inclui também uma abordagem adaptativa de aprendizado, onde você recorre ao computador para estabelecer quais seriam as variáveis importantes para explicar Y,
e nessas variáveis haveria partições, haveria nós, né, onde você vai distinguir diferentes fases e você então vai ter uma técnica bastante interessante, bastante eficiente, que gera um preditor bastante acurado e consegue identificar quais são as variáveis importantes. Então veja, nós vamos concluir dizendo que é importante que você aprenda a predição e nas nossas próximas conversas nós vamos aprender sobre essas técnicas de predição, né? E a gente vai estar motivado porque a gente está à procura de valores acurados, né? E essas técnicas, com essas abordagens diferenciadas, vão proporcionar resultados. Caberá a você investigar todas as possibilidades e atuar no sentido de usar o melhor critério de seleção. O melhor critério é aquele que vai conduzir a melhor ganho. E ganho, obviamente, importante, tendo em vista a escassez de mão de obra, escassez de recursos, tempo, grupo especializado e tudo mais. Mas as explicações sobre essas técnicas virão em conversas futuras. Por hora é só e muito obrigado.